Eu sei que vocês não querem ficar lendo o livro sobre o capítulo da. Ai, eu peguei história. A pessoa tá toda confusa. A questão sobre o geografia do. Peguem então o livro de vocês no capítulo 6, tá? Do livro. Eu pensei em fazer slide, mas eu tô achando melhor nesse capítulo a gente ir grifando as partes importantes junto com vocês, tá? Tem bastante coisa ainda. Tá, página 9. Enquanto vocês abrem aí a página 9. Aqui. Tem gente querendo entrar na sala. Agora sim. Tá bom, página 9. Nós estamos falando então sobre os tipos de vegetação, né? Qual que é a estrutura de vegetação dos Estados Unidos e por que essas estruturas, o que elas tiveram importância na construção do país, na construção do território. Até agora a gente viu que ela tem planícies, ela tem planaltos, certo? E agora a gente está falando página 9. Eu parei logo aqui em cima, né? Eu abri aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Na região do clima subtropical, verifica-se grande amplitude térmica anual. As temperaturas médias variam de 10 graus, de 0 a 10 graus no inverno e de 20 a 25 graus no verão. Então, a amplitude térmica é grande, né? Pode ser muito frio ou pode ser quente. As chuvas são bem distribuídas durante o ano inteiro, com pequeno aumento de índice pluviométrico no verão. Então, aumenta um pouquinho o nível de chuva, né, no verão. Nós temos uma região, né, o Brasil, no geral, tem um pouco de clima tropical, subtropical. Então, nós sabemos como é que é aquela época de verão que chove quase todas as tardes, sabe? A ocorrência de floresta subtropical, que possui características de floresta mista e e da floresta tropical. Lembra quando eu desenhei ano passado aquelas árvores que tinha um arbustinho, tinha uma árvore mais ou menos, tinha uma árvore grande e que tinha um macaquinho? Então, é tipo isso. Vários tipos de árvore, vários tamanhos e alturas, tá bom? Apesar de serem facilmente confundidas, os climas desérticos e semiáridos se diferem, principalmente pelos índices de pluviométricos anuais. No clima desérticos, os índices não ultrapassam de 220 mililitros. Podem grifar isso aqui, tá? Pelo menos o título, por exemplo, semiárido, né? Que ele está falando primeiro. Pluviosidade anuais, um clima desértico, os índices não ultrapassam. No semiárido, aí você grifa, podem chegar até 600, né? Deixa eu ver o que vocês têm aqui de dúvida, que vocês estão colocando no chat. Olá. Outra diferença é a amplitude térmica diária, elevado em climas desérticos, né? Algumas formações vegetais dos desertos são efêmeras e esperam anos por uma chuva, momento em que as sementes germinam de maneira rápida. A existência do deserto está associado aos baixos níveis de pluviosidade e não necessariamente altas temperaturas. Então, para ser um deserto, não precisa ser necessariamente quente. Eu estou na página 9, essa daqui que está aberta, o meio do segundo parágrafo. Está falando aqui, a existência de um deserto não está necessariamente, né, relacionado a altas temperaturas. Então, não é necessariamente, para ser deserto, não precisa ser quente. Tem que ser um local que não chove muito, tá? No deserto da Grande Bacia, no oeste dos Estados Unidos,
por exemplo, a temperatura média de menos 7 graus. Então, quer dizer, essa região é fria, né? Porque pensa, a gente tá, hoje deve estar em 15 graus, 17, 18, por aí, não sei bem, não olhei ainda quanto que tá, e a galera já tá com frio. Imagina menos 7, é muito frio, né? Porque é baixo de zero, mas ainda assim é considerado um deserto. Continuando, né, terceiro parágrafo agora. Nos locais mais áridos, predominam as espécies de xerófilas, ou seja, adaptadas a ambientes secos, com raízes profundas e longas e profundas e produzem um tecido. Onde é para grifar? É porque assim, eu tô grifando nisso daqui palavras específicas. De novo, estamos na página 9. Quando eu falar, por exemplo, locais áridos, aí eu grifo árido, e aí eu coloco toda vez que aparecer uma característica sobre isso, entendeu? Aí depois vai falar sobre, sei lá, tem uma hora que vai falar círculo polar ártico. Então eu grifo essa palavra e eu grifo tudo que é característica. Se chove, se não chove, que tipo de planta que tem. Então essas coisas é o que eu grifo. Então fica difícil eu falar, grifa essa palavra, aí grifa essa outra, entendeu? Talvez seja mais fácil depois, se vocês quiserem, né? Dá para fazer um tipo de mapa mental em que você coloca o clima ou o tipo de vegetação e coloca as características, né, em volta dele, tá bom? De novo, terceiro parágrafo. Com raízes longas e profundas e tecido grosso e canudos para reter água. Então, quer dizer que a raiz ela é bem profunda nessas algumas regiões desérticas para poder reter a água lá de baixo, principalmente do lençol freático, né? Em decorrência da expansão econômica nas áreas desérticas, observa-se um crescimento do bioma deserto. Nele, pode haver a ocorrência de trechos isolados de vegetação. Isso é possível por causa do afloramento dos lençóis freáticos, que formam um ambiente úmido, permitindo a sobrevivência de outras plantas. Deixa eu tirar aqui. Quarto parágrafo. Na região próxima ao Círculo Polar Ártico, como eu falei, né, grifa o termo, no Alasca, encontra-se clima polar e frio. Então, eu grifaria essas duas palavras, né? Mais rigoroso e menos seco. Grifaria de novo. O clima polar tem poucos meses de temperaturas positivas. Então, eu grifaria poucos meses de temperaturas positivas. Ou seja, a maioria do tempo está abaixo de zero, tá? Nessa região do Polar Ártico. Durante a maior parte do ano, predominam temperaturas baixíssimas. O solo, frequentemente coberto de gelo, não permite o desenvolvimento de vegetação muito complexa, ocorrendo apenas a tundra, eu grifaria essa palavra, rasteira e escassa, grifaria essas também, porque então essas regiões, né, que estão abaixo de zero quase todo ano, não tem condições de muitas plantas sobreviverem, pelo menos não plantas grandes, que precisam de muita água, que precisam de água e sol. Então, por causa disso, acaba que algumas regiões apenas é que nascem e é uma vegetação quase sempre rasteira, tá? E o resto fica tudo coberto de gelo, tá bom? Por isso é que muitos animais também dessas regiões são todos branquinhos, por uma questão de sobrevivência, né? Eles se camuflarem nessa parte mais branca por causa da neve. Acho que, pelo que eu sei, eu não conheço neve ainda, mas pelo que eu conheço, toda vez que baixa a menos de 0 graus, desde que esteja uma umidade grande no ar, é quando produz a neve, por exemplo, né? Durante. Tá bom. Já li isso aqui? Já. Um pouco mais ao sul, o Alasca apresenta clima frio, também muito rigoroso, porém com mais meses de temperaturas positivas e maior umidade, permitindo a formação de florestas de coníferas. Toda vez que eu falar floresta de conífera, você pensa em cone. Então, é aquelas árvores que têm o formato de um pinheiro. Esses pinheiros de Natal, né? Então, elas são mais compridinhas, certo? Essa vegetação também se desenvolve no oeste dos Estados Unidos e está relacionado às características amenas do clima e também aos vales e às vertentes das montanhas rochosas, que são captoras de chuvas. Resulta isso um contraste paisagístico de manchas de florestas em meio ao clima semiárido do deserto.
Por exemplo, essa imagem, né, que vocês estão vendo do lado, tem quase umas montanhas e ainda assim um outro ponto, né, de vegetação, tá bom? Página 71. Todos os anos... 71, ó, tô doida. Página 11, gente. A professora é maluca. Página 11, início aí do parágrafo. Todos os anos são divulgadas notícias de devastações provocadas pelos furacões. Esse ano, em janeiro, no final de janeiro, tinha tido um furacão que tinha acabado com uma cidade inteira, levando tudo embora, tá? Um pouco antes da pandemia. Você já ouviu falar nesse fenômeno? Já ouviu falar quando acontece um furacão nos Estados Unidos? E o que pode provocar isso? Nos Estados Unidos, a temporada de furacões procedentes do Oceano Atlântico ocorre em junho e se estende até o final de outubro. Isso ocorre porque no verão do hemisfério norte identifica-se a evaporação das águas do Caribe. Então, é uma formação por meio do clima quente com a umidade, os ventos do mar. Então, são vários fatores para gerar um furacão. E acontece, às vezes, vários deles, né, seguidos, tá? Os furacões nascem nos oceanos, em locais de pouco vento e água quente. A água do mar esquenta, vira vapor e forma grandes nuvens. A pressão do ar é menor ao local... Deixa eu ir grifando também, que essa parte eu não grifei. A pressão do ar é menor no local em que a água evapora, tá? Essa característica faz com que o ar se desloque, eu estou grifando isso, o ar se desloque de maior pressão para de menor, no centro do furacão, né? Dizem até alguns especialistas falam que o local mais seguro de um furacão é dentro, né? Bem no meio. Mas para você chegar lá, você já morreu antes. Esse ar carregado de umidade evapora e faz o furacão crescer. Ao se deslocar e atingir a terra firme, que é mais fria e seca que o mar. Eles perdem força e dissipam, mas provocam inundações, ondas altas e ventos fortes. E aqui tem até uma reportagem, né, sobre uma enchente causada por causa de furacão. Deixa eu abrir o negócio aí enquanto vocês... Vocês fizeram essa página 10? Fizeram? Tá bom. Então, eu vou corrigir ela. Deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Vocês conseguem ver essa tela, né? Que eu tô compartilhando? Tá bom, beleza. Dos slides, né? E não mais a tela do livro? Não? A tela do livro que vocês estão vendo. Tá bom. Página 13. Conforme suas principais formas de relevo, os Estados Unidos podem ser divididos em 4 grandes faixas. Eu grifei todas elas, tá? Oeste, faixa de relevo marcado pelo dobramentos modernos. Quem não lembra o que é dobramentos modernos, dá uma pesquisada, a gente já estudou sobre isso ano passado, tá? Porque a gente vai voltar várias vezes nesse termo. De origem de furacões, eu trouxe aqui um para vocês, a Cordilheira das Montanhas Rochosas e a falha geográfica de San Andreas. Aqui, olha, eu trouxe para vocês, né, uma falha geográfica, tá bom? Em que é quando o movimento das placas tectônicas causa esse tipo de buraquinho, né, e algumas formações de morrinhos em volta, tá bom?
Tem até um filme sobre San Andrés, né? Eu acho que eu já vi, mas faz muito tempo. Não me lembro totalmente. Central, definida pela Grande Planície Americana. Então, lembra de planície, né? Então, toda a região plana. Parece que eu não trouxe as planícies. Tá bom, toda a região plana, né? Então, na região mais central da América do Norte, né, dos Estados Unidos, no caso, ela é mais plana. Então, facilita até mesmo para desenvolver a área rural, né? O leste, composta por planaltos dos montes Apalaches. Oi, João Antônio. Você falou, prof. Se você puder fazer isso, ainda eu preciso. Cadê? Deixa eu ver se é esse aqui. Que coisa, não trouxe? Ah, olha aqui, eu trouxe a região centro. Leste. Montes Apalaches, são esses montes aqui, tá? Eu trouxe imagens para vocês. Nós temos também o da costa atlântica, formada por planícies costeiras, como nos pântanos da Flórida. Não tem. É porque esse slide eu fiz ano passado, eu tô tentando aproveitar ele, que já estava feito, mas a aula de vocês é um pouco diferente da deles. Então, continuando, né? Qual que é a importância de todos esses montes, de todos esses morros? Porque cada um desses influenciou no tipo de indústria ou no tipo de atividade econômica que eles iam produzir, tá bom? Se era agricultura, se era indústria, ou o que que era. Na faixa oeste, as montanhas rochosas têm formações que ultrapassam 3.000 metros de altura e constituem-se de montanhas das cordilheiras mais elevadas do país. Nessa faixa, vale destacar o Grand Canyon, que acho que vocês já devem ter visto alguma vez, né, em algum lugar, sobre isso. Uma das maravilhas do mundo, né, porque o lugar é maravilhoso mesmo. Constituído do Vale do Rio Colorado, que escavou seu leito em um longo tempo geológico. Ou seja, foi o rio, né, que foi escavando por meio das rochas para chegar a essa formação, tá? Ainda na faixa oeste, encontra-se a falha geográfica de San Andrés, né, que eu já mostrei para vocês, que se estende pelo estado da Califórnia. É um local propenso a grandes abalos sísmicos, por ser o ponto de encontro entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Devido à instabilidade geográfica, é grande o potencial energético na área para aproveitamento econômico, a energia geotérmica, energia a vapor com magma, essa daqui, olha. Eles aproveitam então para fazer um tipo de energia com base nos abalos sísmicos, em que tem o magma que está perto, né, da água, que vai ser aquecida por meio de alguns itens, né, que são produzidos pelos homens, a gente consegue produzir também uma forma de eletricidade, tá? De uma energia, na verdade. Energia geotérmica. Ai, que calor. Deixa eu ver onde eu parei. Na faixa central, as planícies onde predominam as pradarias são importantes para a agricultura na América do Norte, sendo banhadas por grandes bacias hidrográficas. Na leste, né? Essa região aqui. Leste dos Estados Unidos. Ok. Como eu falei, nessa região, já que é planície, é muito mais fácil plantar, por exemplo, né?
Na faixa leste, os Montes Apalaches compõem um importante conjunto de serras, o qual se estende desde Terra Nova e Labrador, no Canadá, até o estado do Alabama, nos Estados Unidos. Já a região da costa atlântica é formada por pântanos e por vegetação subtropical. Se você já assistiu algum filme que mostra os pântanos norte-americanos, né, você viu como é uma região em que a água não seca, né? Por exemplo, é diferente quando a gente fala, por exemplo, do Pantanal, que é a nossa região aqui. Tem gente que fala, é a mesma coisa. Não é não, porque o Pantanal, ele fica 6 meses na seca, 6 meses com muita água. O pântano é o ano inteiro com água, entendeu? Então é até difícil de ver, tem uns locais de crocodilos, né, que não tem no Brasil. Nós temos jacaré, não é o mesmo animal, né? Estrutura Página 14. A estrutura geológica dos Estados Unidos compõe de recursos minerais variados, então pode grifar isso, especialmente regiões de relevo mais acidentadas na Cordilheira das Montanhas e o conjunto de planaltos nos Montes Apalaches. A industrialização do país demandou uma forte exploração de recursos minerais, como o minério de ferro e o minério de carvão. Então foram logo essa indústria, né, que demandou com que cada vez mais eles tivessem esse tipo de produção. Aqui vocês podem ver, né, nesse mapa, indústria petroquímica, indústria automobilística, indústria aeronáutica, indústria naval, material bélico, material ferroviário, máquinas agrícolas. Então, foram necessários muita matéria-prima de ferro e de outros produtos para poder desenvolver nessa indústria como eles tinham, tá? Mas, de novo, desde o início, né? Esses são com certeza fatores que criaram essa grande nação que é os Estados Unidos, mas não são os únicos fatores. Eu vou terminar só essa página, tá? E aí eu achei que a gente ia acabar hoje, mas o resto é pouquinha coisa, é mais sobre a colonização, que meio que vocês já estudaram em história, mas no decorrer do século XIX e XX, a segunda e a terceira revolução industrial dinamizaram a indústria ligada aos minerais metálicos e ao combustível fóssil, ou seja, porque a primeira era muito mais ligada a uma industrialização de vapor, né? Tanto que era máquinas a vapor ainda. O motor a diesel, as máquinas agrícolas, a produção do aço e o desenvolvimento das indústrias automobilísticas geraram a procura de novas fronteiras minerais e foram moldando a localização das indústrias espalhadas pelo país. A descoberta de províncias mineralógicas impulsionou o desenvolvimento dos setores no país. Minério de ferro, de cobre e fósforo, pode grifar isso aqui, viu? Quais são os tipos de minério que eles mexiam, tá bom? São abundantes na região dos Grandes Lagos e na Flórida. As primeiras indústrias dos Estados Unidos localizavam-se do minério de ferro extraído nos Montes Apalaches e do carvão mineral. Então, minério de ferro extraído nos Montes Apalaches e carvão mineral explorado na região. No entanto, a presença de combustível fóssil, que é o combustível que a gente usa até hoje, né? Então, desde o princípio, eles já descobriram esse tipo de combustível, tá? Especialmente do petróleo, na porção central do território estadunidense e impulsionar a exploração no interior do país. E hoje permite a implantação de indústrias e refinarias na região. Outro fator, né? O urano, pode grifar, encontrado nas montanhas rochosas, é imprescindível para o funcionamento das usinas nucleares. Raríssimo, difícil de encontrar, poucas pessoas têm acesso ou direito a usar isso, tá, gente? Que representam a quarta matriz energética dos Estados Unidos. E em primeiro lugar está o petróleo. O segundo, o gás natural e o terceiro, o carvão. Então, assim, fontes energéticas eles têm, minerais eles têm. Então, várias ambientes para extrativismo eles têm, mineral, vegetal, animal. Então,
além de um país que tem essa característica de desenvolvimento, né? Desde o início planejavam explodir tudo. É tipo isso. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando, o João Antônio falou agora, né? Desde o início tinha o objetivo de explodir tudo. Na verdade, está rolando uma corrida armamentista de armamento nuclear, né? Entre diversos países no mundo. É um tipo de coisa bem preocupante, se vocês pensarem bem, porque, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial só aconteceu porque antes estava tendo uma corrida armamentista. Só que aquele período era com metralhadora, entendeu? Agora nós temos armas nucleares. É muito pior. Muito mais difícil de, tipo, se acontecer, como é que controla isso? Querem terminar essa página? A página 15? Sim, tá bom. Página 15. Nos Estados Unidos, a hidrografia tem gente, é muito importante a hidrografia. Tá aqui, olha. Os rios principais, tá? As bacias hidrográficas e como foram importantes para essa região, já que foi assim que eles escoavam toda essa produção que eles iam tendo, tá bom? Então, eles usaram a seu benefício não só para beber água, mas também para que a indústria se desenvolvesse e conseguisse levar essa mercadoria para qualquer lugar, mesmo sendo um país gigante, tá? Com tamanhos também continentais. Nos Estados Unidos, a hidrografia tem especial importância para o setor econômico. Pode grifar isso aí. Sendo fortemente utilizada na irrigação, grifa isso, e como via de transporte. Foram implantadas hidrovias em rios e lagos por todo o país, criando rotas para deslocamento de cargas e passageiros. Então, era uma forma que eles encontraram de levar gente e carga, desde aqui, por exemplo, do Missouri, que é bem no interior, para qualquer outro lugar, tá bom? Seu uso é mais eficaz e barato, considerando as distâncias cobertas. O sistema é tão complexo que muitos analistas o consideram o melhor do mundo. Então, eles foram muito espertos em arrumar um jeito. O rio já está lá, eles não precisam fazer o rio, entendeu? Por exemplo, nós aqui precisamos de estrada, então a gente tem que ficar fazendo estrada, arruma estrada, faz estrada de novo, arruma outra vez, para isso, para desenvolver, né, o escoamento das nossas indústrias. Lá não, eles aproveitam o rio, que já está na natureza. O aproveitamento da extensão coberta hídrica estadunidense permite o escoamento de grãos e de produtos industrializados, além de fomentar a economia. As principais redes fluviais são, pode grifar os rios principais, viu? Rio Mississippi, os grandes lagos e as rotas costeiras. A bacia Mississippi-Missouri, pode grifar essa também, é formada pelo rio Mississippi e seu principal afluente, Missouri. Analisando o mapa dos Estados Unidos que eu trouxe para vocês, observa-se que os rios Mississippi e Missouri estão localizados na planície central, área de relevo baixa do plano, com poucas quedas d'água, favorecendo a navegação. Por essa bacia são escoados diversos produtos agrícolas cultivados nessa área do país, tá? O rio São Lourenço escoava as águas dos Grandes Lagos para o Oceano Atlântico. Esse rio localiza-se na fronteira entre o Canadá e Estados Unidos. É basicamente utilizado para transporte de cargas. Outro rio importante na região dos Estados Unidos é o Hudson, que nasce, pode grifar o Hudson também, que nasce no estado de Nova York e é desbocado na região, no Oceano Atlântico, né? Pensa que toda vez que um rio, uma bacia hidrográfica desboca, né, numa região do mar, é muito mais fácil escoar esses produtos também para fora do país, certo? Esse curso d'água foi decidido durante a colonização, ao fornecer água para as regiões ocupadas e servir como via de transporte. Atualmente é responsável pelo escoamento do minério de ferro extraído nos montes Apalaches. Diferentemente do que ocorre no Brasil, os rios estadunidenses não apresentam um papel tão significativo na geração de energia.
nós usamos bastante, né, energia hidrelétrica, né? Isso não significa, no entanto, a ausência de usinas hidrelétricas nos seus rios. Ao contrário, em 1941, os Estados Unidos eram sede da mais potente hidrelétrica do mundo, a Grand Coulee. Essa realidade mudou com a construção de represas maiores, tais como a Itaipu, no sul do Brasil, e Três Granadas, na China. Gargantas, desculpa. Ok. Gente, página 16, só falta um parágrafo. A intensa utilização da economia na rede hidrelétrica tem provocado grandes impactos ambientais sobre as águas do país. O principal problema é a diminuição de contaminantes pelos rios. Agrotóxicos, óleo escoado, óleo, esgoto não tratado, material industrial e rejeitos de mineração, que além de provocar impactos ambientais, podem ocorrer doenças diversas. Então, tudo isso faz com que eles comecem agora a tentar observar um pouco mais sobre seus rios, tá bom? Já que por muitos anos eles deixaram isso mais para se utilizar a seu bel prazer. Gente, na semana que vem a gente continua, e aí eu acredito que a gente termine na semana que vem, porque falta pouca coisa. Eu gostaria que vocês coloquem aí o WhatsApp, o WhatsApp não, o nome de vocês, tá bom? Para chamada. A professora de vocês está cada vez mais confusa. Não acabou a aula não, tá? Só quero que vocês coloquem isso. Quem colocou? Felipe, Ilana, Bianca, Sara, João Antônio, Cauê. Mais alguém? As outras pessoas não estavam prestando atenção e não sabem? Pessoal, João Pedro, Ana,